Olá pessoal, sou o professor Anderson. Este vídeo se refere à disciplina Microbiologia Ambiental e ele é sobre fermentação. Então, nós vimos no vídeo anterior falando sobre a glicólise. E um ponto que, nas reações que nós vimos da glicólise é o seguinte: o micro-organismo ele faz o quê, né? Ele utiliza a glicólise para obtenção de energia, tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. O micro-organismo faz isso. Só que a oxidação da glicose ela libera elétrons que são capturados por uma molécula chamada NAD+. Então lembre-se que quando a glicose é oxidada na glicólise, a gente tem a produção de piruvato, 2 piruvato, 2 ATP e 2 NADH. Então, os elétrons que foram liberados na oxidação da glicose, eles foram capturados por essa substância que é chamada NAD+. Então, o NAD+, ela é um par do NADH. Então, o NAD+, quando ela recebe elétrons, essa molécula ela é reduzida, ela está recebendo elétrons, ela é reduzida a NADH. Só que o que acontece no micro-organismo? Ele tem uma quantidade limitada dessas moléculas na sua célula. Então, essas moléculas, quando a glicose é oxidada e o NAD+ recebe esses elétrons e é reduzida a NADH, ela tem que transferir esses elétrons para outra molécula. Por quê? Porque se ela não fizer isso, com o passar do tempo, o micro-organismo não vai ter mais moléculas de NAD+, então ele não vai conseguir realizar a glicólise, e com isso ele não vai conseguir obter energia. Então, o que o micro-organismo tem que fazer? Ele tem que doar esses elétrons para uma outra substância, para que o NAD ele seja reoxidado e possa receber elétrons de outra substância e o organismo consiga continuar obtendo energia. Então, o processo de fermentação é uma das formas que o micro-organismo tem para reoxidar essa molécula de NADH. No caso da fermentação, a gente não tem um aceptor final de elétrons externo, então o aceptor final de elétrons ele é um composto orgânico, no caso, o piruvato. Então, o que acontece? O NADH doa os elétrons para o piruvato. Vários produtos podem ser produzidos nesse processo, pode ser o etanol, o ácido lático, o ácido propiônico, dentre outros, dependendo do organismo. Então, na fermentação, que o piruvato, que é o final aqui na glicólise, a gente tem o piruvato, o que acontece? Ele recebe, no caso, por exemplo, da fermentação láctica, o piruvato ele recebe os elétrons do NADH e é produzido lactato, no caso da fermentação láctica. No caso da fermentação alcoólica, o piruvato, primeiro, ele é convertido em acetaldeído e ele perde uma molécula de CO2. Então, dos 3 carbonos do piruvato, 2 permanecem no acetaldeído e 1 ele é convertido em CO2. Aqui tem o nome das enzimas que participam em cada uma dessas reações. E no caso da fermentação alcoólica, o acetaldeído depois ele é reduzido pelo NADH, ele recebe os elétrons do NADH e forma o produto final, que é o etanol. Então, a fermentação alcoólica ela é realizada, por exemplo, por leveduras para obtenção de energia. Só que ele é um processo pouco eficaz com relação à liberação de energia. Por quê? Porque rende somente 2 ATP por molécula de glicose. Então, na fermentação alcoólica, somente 7% da energia disponível na molécula de glicose ela é liberada. E 93% dessa energia permanece ainda nas moléculas do etanol. A fermentação láctea também rende 2 ATP e ela é mais conhecida, por exemplo, na preparação de iogurte e queijo. Então, o rendimento energético do processo da fermentação ela é o quê? 2 ATP, que é o rendimento da glicólise. Nós temos como fonte de energia a glicose e de carbono também. E o aceptor final de elétrons na fermentação é um composto orgânico que é o piruvato. Essas são as referências. Bom, nessa aula é isso. Obrigado e se cuidem aí.